Salve, salve, meu querido aluno. Aqui quem fala é o professor Heitor Victor, sou professor de língua portuguesa e a gente vai estudar hoje aquele que talvez seja o grande calo dos estudantes de sintaxe do período composto. A gente está falando das orações reduzidas. As orações reduzidas são um tipo de oração subordinada específico que não traz conectivo, nem traz verbos que não sejam na forma nominal. Se você aprendeu bem o que é uma oração subordinada, eu tenho certeza que a reduzida será apenas só mais um passo a ser dado nesse seu processo de aprendizado. Vem comigo, eu tenho certeza que a gente vai trilhar um percurso bem tranquilo aí para compreender a oração subordinada reduzida. Entendemos, portanto, que oração subordinada reduzida é aquela que não é introduzida por conectivo, como no exemplo. Chegando, ele te ensinará o cálculo correto. Vejam, temos o verbo chegando e o verbo ensinará, cada um sendo aí núcleo da sua respectiva oração. Primeira oração, chegando. Segunda oração, ele te ensinará o cálculo correto. Chegando é a oração subordinada reduzida e ele te ensinará o cálculo correto é a oração principal. Vejam que a oração principal aqui aparece após a oração reduzida, assim como qualquer oração subordinada pode vir antes da oração principal. As reduzidas também o farão, é como está no exemplo aqui. Chegando apresenta aí um verbo na forma nominal, no gerúndio, que é uma das marcas da oração reduzida. Portanto, a oração subordinada reduzida é um tipo de oração subordinada específico que não é introduzida pelo conectivo e apresenta o verbo na forma nominal. Essas orações elas vão se classificar tal qual qualquer outra oração subordinada, só que com a particularidade de receber reduzida em seu nome. Então, recapitulando, a gente tem uma estrutura básica de um tipo de oração subordinada que sempre complementa uma oração principal, mas que não apresenta a característica típica das orações subordinadas comuns, e sim apresenta particularidades diferentes. Recapitulando então, a oração subordinada reduzida é aquela que não é introduzida por conectivo, portanto não há nem conjunção, nem pronome relativo no seu início, e ela também apresenta um verbo na forma nominal. Então o verbo ele não aparece da maneira convencional no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. Aqui a gente traz uma das três formas nominais. Imagino, claro, que você deve estar se perguntando, mas o que são formas nominais do verbo? Talvez você não se lembre das nossas aulas de verbo lá de trás, no início do nosso conteúdo. Claro que eu vou trazer para vocês um lembrete do que são essas formas nominais. São infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos dar uma olhadinha nele. O infinitivo é a forma do verbo que normalmente aparece no dicionário, aquela forma terminada em ar, e ir, dependendo da conjugação do verbo. Verbos de primeira conjugação terminam em ar, e de segunda conjugação em terceira conjugação em ir, como verbos cantar, vender e partir. O que acontece é que alguns verbos que são terminados em or, como o verbo por, na verdade, já sofreram uma modificação fonética. Eles derivam do verbo poer, que era de segunda conjugação. Portanto, o por deriva de poer, logo, ele mantém a estrutura de segunda conjugação, mesmo na forma nominal. Gerúndio é quando a gente tem ando, endo, indo, muito usado em ações continuadas, e o particípio não tem a forma da segunda conjugação, é apenas ado e ido. Quando você tem algum verbo que era de segunda conjugação, ele vai se flexionar na forma nominal particípio em ido. Então, ficam apenas essas duas formas aí. Se você encontrar um verbo em uma das formas nominais, você já pode ligar o sinal de alerta para que aquela estrutura oracional seja uma oração subordinada reduzida. Para tal, basta que ela também não apresente conectivo inicial e seja uma oração subordinada. Sei que pode parecer ainda um pouco nebuloso para você eu tratar de maneira apenas abstrata essa conceituação teórica. Mas, claro, vou oferecer agora a prática com alguns exemplos para a gente entender melhor como que esses verbos na forma nominal vão aparecer nas nossas orações subordinadas reduzidas. Vem comigo.
O exemplo aí com infinitivo é o seguinte: ao chegar, deixe os calçados na varanda. A primeira oração é ao chegar. A segunda, deixe os calçados na varanda. A primeira é a subordinada reduzida de infinitivo e a segunda é a oração principal. Você poderia facilmente inverter a ordem e dizer: deixe os calçados na varanda ao chegar. Vejam que essa inversão é completamente possível, como o era na oração subordinada convencional. Quando você tem a estrutura com gerúndio, a gente tem: ouvimos uma criança resmungando na praia. Resmungando, verbo no gerúndio, o outro verbo é ouvimos. Portanto, primeira oração, ouvimos uma criança. Segunda oração, resmungando na praia. A primeira é a oração principal, a segunda, oração reduzida, oração subordinada, reduzida de gerúndio. E exemplo número 3, com o particípio: estudada a matéria, a aluna se deitou. Duas orações, porque temos o verbo estudada e temos o verbo deitou. A primeira oração, estudada a matéria, é a oração subordinada reduzida e a aluna se deitou é a oração principal. Poderíamos novamente inverter com facilidade e dizer: a aluna se deitou, estudada a matéria. Vejam que não faz diferença a ordem em que aparecem essas orações subordinadas. Então não tem conectivo, aparece um verbo na forma nominal, é oração reduzida? Você poderia me perguntar. E a resposta é não tão simples assim. É ainda uma série de outros elementos que a gente precisa averiguar. Um deles é entender que as orações subordinadas reduzidas elas são classificadas normalmente. Você apenas vai introduzir a expressão reduzida de, e aí coloca a forma nominal, reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio, reduzida de particípio. Mas ainda assim, você terá uma oração subordinada substantivo, objetivo indireta, reduzida de infinitivo. Eu sei, é um nome gigantesco, mas vejam bem, os conceitos são lógicos. Se você entendeu bem orações subordinadas, agora é só acrescentar uma nova informação. Se ela for reduzida, você coloca reduzida de e complementa a classificação da sua oração.